E no exercício 4, novamente, vamos primeiro ler o que ele está pedindo e depois resolver, tá bom? No caso, ele está falando para a gente determinar o ponto de nivelamento, no caso, receita igual custo ou lucro total igual a zero, as fórmulas para achar o ponto de nivelamento, e depois ele quer que a gente esboce o gráfico da função da receita e custo, né? Então, receita, ele traz já para a gente no enunciado o valor dela e o custo também. No caso, vamos fazer igualar receita e custo, já que é os únicos valores que a gente não tem o lucro total. Igualando a receita, que é 4x igual a 50 mais 2x, a gente vai ter que o nivelamento, ou melhor, o ponto de lucro zero dele vai ser quando ele produzir 25 unidades. Nesse caso, então, a gente pode aplicar a multiplicação dentro da equação de 4x vezes 25 unidades. Então, toda vez, ou na receita ou no custo, ele produzir 25 peças, ele vai chegar pelo menos a R$100 para ter uma margem de lucro zero. No caso, como é que a gente vai esboçar o gráfico? Vamos achar outros valores, no caso aqui eu coloquei de 0 a 10, 0 e 10, por conta de que ser um número alto, né, 25 unidades. Quando ele produzir 0 unidades, ele vai ter uma receita de zero. Quando ele produzir 10 unidades, ele vai ter uma receita de R$40. No caso aqui do custo, já é um pouco diferente. Como ele tem custo fixo, que ele vai ter esse custo independente do que ele estiver fazendo ou não, se ele não produzir nada, ele vai ter um custo de 50. Se ele produzir 10 peças, ele vai ter um custo de 70. E aí a gente esboça isso no gráfico. A gente já tem, então, as retas x e y, por exemplo, né? Quantidade, receita e custo. Zero quantidades, ele vai ter uma receita de zero. Então, o primeiro ponto vai ser aqui embaixo. Quando ele tiver uma quantidade produzida de 10 unidades, ele vai ter uma receita de R$40. Então, a gente coloca aqui o 40, os dois pontinhos, tá bom? Já no custo, se ele não produzir nada, ele já vai ter um custo de 50, e se ele produzir 10, ele já vai ter um custo de 70. E aí a gente traça então a rétua e a gente vai notar aquilo que a gente descobriu anteriormente no ponto de nivelamento, que se a gente fazer o tracejado, as retas elas vão se encontrar no ponto de equilíbrio do valor de R$100, tá bom? Quando eu produzir 25 unidades, eu vou ter R$100. A partir daqui você vai ter lucro e todo esse quadradinho aqui dentro, né, se a gente fizer de R$100 e 25 para baixo, ele vai ter prejuízo, tá bom? Então é isso que o gráfico aqui representa. A gente então desenhou achando os pontos, o gráfico, e essa é a melhor interpretação que a gente pode ter do exercício, beleza?